Então, é um prazer estar com vocês. Parte de nossa reunião hoje vai ser só perguntando se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, e depois a gente tem o treinamento no final, ok? Então, eu gostaria de ver se vocês têm alguma pergunta com relação ao currículo, não com relação ao calendário. Se estão tendo alguma dificuldade com as lições de preparação para a vida, com as lições das escrituras, com a prática de domínio doutrinário e com as avaliações. Tem alguma pergunta? Vai ser só assim, sabe? Vai ser só pergunta e se vocês têm. Se não tem, a gente passa para o próximo tópico. É, irmão Leonel, posso falar? Pode, por favor. Posso. Eu acho um pouco difícil, eu vou falar minha opinião, assim, sobre quando as aulas, eu acho um pouco difícil as aulas de doutrina e convênios quando são duas, eu acho um pouco difícil, mas, ah, porque, assim, é duas aulas muito densas, assim, com bastante conteúdo, muita coisa boa, né? Com E a certeza. gente sempre tem que Tem que enxugar, julgar assim. bastante, né? Então, Ah, eu acho difícil. deixa eu dar uma sugestão, né? Então, nós temos o primeiro recurso é a família. Eu sei que nem todos são membros, os pais são membros, mas esse é o primeiro recurso. Espera-se que eles estudem em casa. Segundo recurso, a igreja, tá? As reuniões da escola dominical, as atividades e tudo mais. Terceiro recurso, o seminário. Então, a gente vê que o senhor coloca diversos recursos para atender na mesma coisa, né? Por isso que o seminário hoje acompanha o estudo da família, a igreja apoia o estudo da família e o seminário complementa o estudo da família, né? É um prejuízo muito grande se a família não estudar em casa, tá? Então, é claro que você já tem um mês e meio, 2 meses sendo professora novamente do seminário, e agora você conhece um pouco melhor seus alunos, tá? Então, minha sugestão é, vamos supor que as duas aulas, de vez em quando a gente tem até 3 aulas, né? Que é mais desafiador ainda, né? Mas minha sugestão é, temos diversas sugestões lá, uma aula tem 3 sugestões, a outra aula tem 3 sugestões. Minha sugestão é, talvez pegar uma pergunta de uma aula, de uma sugestão, depois uma sugestão talvez inteira da outra, metade da outra, e vai modelando, porque não tem outra maneira, tá? Então, assim, não sei como é que vai ser o ano que vem, mas este ano ainda é assim, e acho que a coisa que a gente tem que ter ideia é assim: se a gente ajudou os jovens a se aproximar de Cristo em nossa aula, a buscar ajudar eles a converter, nós estamos cumprindo nosso papel. Porque o conteúdo é desse tamanho, o nosso tempo é deste tamanho, e nós não temos como fazer tudo, tá? Então, não se sintam maus ou alguma coisa assim, né? Nesse sentido, da gente não poder dar todo o conteúdo. Nem se espera que a gente dê todo o conteúdo. Então, mas essa é a minha sugestão. Espero que possa ajudar. Sim. Quando eu preparo uma aula e de acordo com o tempo, eu pego uma pergunta só, tem 3 sugestões. Então, da primeira sugestão, eu achei essa pergunta legal e essa atividade legal. Ok, então faço só isso. Da segunda, e conhecendo os alunos melhor ainda, porque a gente adapta melhor ainda para os nossos alunos. Ok? Mais alguma pergunta com relação ao currículo, irmãos, irmãs? A gente tem uma, irmão. Vai lá. Eu tenho aqui a Franciele. Eu tenho uma dúvida sobre avaliação. Ok. No, no dia que a gente fez a aula da avaliação, só veio 2 alunos e eles fizeram e foi lançado. E aí, para os outros alunos, a gente Para os outros marca, alunos não se faz nada. A gente vai ver que esse mês a gente tem uma outra avaliação, tá bom? tá? E a ideia é que eles façam a outra avaliação. A gente já é um tema que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, como marcar isso aí, e não tem problema. Por quê? Nós temos 4 avaliações no semestre, que não são avaliações, são autoavaliações, né? E a Uhum, pessoa, e o aluno, ele tem que participar de pelo menos uma por semestre. Então, se Uhum. não participou, se faltou, sem problema, a gente segue em frente, a gente não volta atrás, tá bom? E aí, na tá bom. próxima, se eles terminarem todos e estão frequentando e faltarem todas,
aí sim a gente vai pegar uma lá do final do manual e vai passar para eles fazerem em casa ou na sala de aula, ok? Então, mas com Ok. relação a isso, não precisa se preocupar. E a figurinha do álbum é uma avaliação só, ele já recebe. Isso, a gente vai falar um pouquinho sobre o álbum, mas ele passou uma avaliação, ele recebe. Tá. Tá joia? Obrigada. De nada. Ok. Mais alguma pergunta sobre o currículo, irmãs e irmãos? Ok. Não tendo, a gente vai para a segunda coisa. Tem alguma pergunta sobre o calendário de aulas? Então, vou colocar o calendário de aulas aqui. Esse é o nosso calendário, tá bom? Então, eu acho que assim, já passamos um mês e meio, acho que vocês já se adaptaram ao calendário, né? Nós temos essa parte aqui, essa primeira parte e essa segunda parte, que são as designações dos alunos, e esta outra parte que é a nossa designação, tá? Então, minha pergunta é: vocês acham que compensa a gente continuar enviando? De vez em quando eu envio, de vez em quando não, mas de acordo com as nossas reuniões, a gente vai tomar a decisão aqui juntos, né? Eu enviar, ou que nem, enviaria agora a designação de amanhã, tanto do aluno quanto do professor. Vocês acham que isso facilita você? Ou não? Se não, já estou bem acostumado com o calendário, não há necessidade nenhuma, tá? Se não, a gente continua enviando, porque eu enviei esporadicamente, né? Não enviei todos os dias. O que que vocês pensam? Para mim é bom. E o spoiler da semana também é bom. Ah, Também. ok. Então, de vez em quando eu mando spoiler, de vez em quando não mando. Ok. Então, temos que mandar o spoiler e também a designação. Então, vamos continuar enviando, ok? E daí eu dou spoiler para eles, coloco no grupo para eles assistirem o vídeo. E a preparação que também tu manda, daí às vezes eu já passo para eles também. Ok. Então, tá bom, irmã Érica. Tranquilo. Vamos lá agora. Então, vamos falar sobre a pergunta da irmã. A irmã fez uma pergunta muito boa, tá? Ela falou sobre eh, as avaliações. Então, eu vou entrar numa classe aqui, uma classe qualquer, só para demonstrar o exemplo, tá bom? De como você já pode colocar as avaliações no sistema. Então, aqui está na frequência. Você entra aqui, olha, Joana de Oliveira. Eu entrei aqui na Joana, vai aparecer aqui frequência, o primeiro quadradinho, leitura e créditos. Leitura, minha sugestão é que você já pegue com os alunos, porque já passou o tempo da leitura, né? É Joseph Smith, História, é a sessão de 1 a 4 e de 8 a 10. Então, já deu tempo para os alunos lerem, porque a gente já está na sessão 35 a 36 essa semana. Se eles fizeram, é só marcar nas caixinhas aqui e mandar salvar, ok? Com relação à avaliação, aqueles que já fizeram, você vem aqui e vai aqui no teste. Clica no teste, tem sim ou não. Coloca sim ou não, ou deixa em branco. Se esse aluno não veio, tá? Você deixa em branco ou você coloca sim, tá certo? Então, estamos incentivando já você a fazer isso. E aí, pronto. Este mês a gente ainda tem uma outra avaliação. Neste mês tem uma segunda avaliação. Você vai lá, faz a avaliação, vamos supor que a Joana não tenha feito, e na segunda vez ela fez. Ok, você vai lá e clica na caixinha e coloca que ela fez. Minha pergunta é: entender um caminho para fazer? Caso você passe a frequência para mim, é só passar quem, olha, fulano, fulano e fulano já fizeram a avaliação. Eu vou lá e já mudo já. Mas é bem simplesinho aqui. Se você acessa o sistema, vou repetir para você gravar. Aqui está na frequência, tá bom? Clique em cima do nome e vai abrir a caixinha do nome. Aqui tem leitura e aqui tem a aba créditos. Clique em crédito para o teste, você faz o teste aqui e a leitura você conclui aqui, tá? A ideia é não mexam nessas outras caixinhas, porque a frequência tá não aqui, vai permanecer não, porque ele só tem ainda 43%, tá bom? A leitura aqui tá não. Então, só cliquem aqui e arrumem só isso aqui. E assim, vocês têm um acompanhamento mais perto daqueles que
já fizeram a avaliação e é só seguir em frente sem nenhum problema, ok? Perguntas? Se não tem, vamos seguir em frente. A próxima coisa é sobre as recuperações, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Essa é uma das maneiras, a gente já vai mostrar outras maneiras, tá bom? Então, nós temos o canal do YouTube, o aluno pode fazer a recuperação por aqui, certo? Este é o formulário que ele tem que preencher, tá? Aqui ele coloca, perdão, tem alguma coisa errada aqui. Ah, tá. Desculpe. Aqui ele vai colocar o e-mail do professor, depois ele coloca o nome dele, depois o e-mail dele, aula ramo, distrito, tá bom? O nome da aula, que é o nome que aparece aqui embaixo, este nome aqui, Doutrina e Convênios de 30 a 36, tá? Vocês veem que a aula já está até a aula de hoje, ó. Aula 28, Doutrina e Convênios, 35, que é a aula do dia 9/4. Então, o canal tá bem certinho, não tem nada atrasado, tá? O que nós fizemos, que nós mudamos esse formulário, é que nós colocamos alguns professores, eles estavam assistindo o vídeo para saber a pergunta que tinha sido colocada. E a gente não quer que ninguém assista o vídeo, o professor, né? Vocês têm muita coisa para fazer. Então, a gente colocou aqui a pergunta que está lá no vídeo, então o aluno vai ter que colocar aqui a pergunta e a resposta dele, ok? Então, assim também na segunda e assim também na terceira, e lá no final é só enviar. O que eu faria também, se o aluno fizer recuperação por este e-mail ou pelo outro e-mail que eu já vou falar, pede para ele, olha, assim que você fizer, me fala, porque tem que ir lá para o seu e-mail, porque você colocou o seu e-mail. Fala porque você vai ver. Caso ele tenha colocado o e-mail errado, você fala para ele, olha, não recebi nada. Não tem como não chegar, irmãos, ok? Porque é um formulário do Google Docs. Só não chega se o e-mail estiver errado, ok? Funciona 100%. É uma folha que vai para o seu e-mail, da folha do e-mail dele. Então, é bem simples, é um programa 100% seguro. Isso não altera nada, não altera a frequência no sistema. Você tem que colocar ela também no sistema, caso o aluno te envie. Somente deste período letivo. De períodos anteriores, você não consegue colocar. Aí você tem que passar para mim, ok? Perguntas até aí? Então vamos lá. Vamos para outra maneira de recuperação. Nós criamos uma coisa que eu espero que você goste, ok? Sinceramente, esperamos que você se anime, tá? Nós criamos um site, tá? E a gente vai melhorar esse site com o passar do tempo, mas tudo que está nele funciona, ok? Esta é a página inicial, é do seminário Curitiba Sul, tá bom? Que para a igreja eles colocam lá Curitiba Portão, né? Mas é o seminário da Curitiba Sul. Aqui tem os links de frequência, você coloca aqui, vai, ó, manual do professor, site para lançar as frequências, tem aqui o link do treinamento semanal, tem aqui aperfeiçoamento do professor, tem diversos manuais que a gente pode estudar. Recuperações no seminário. Então, aqui, as escritas e a do YouTube. Quer fazer pelo YouTube? Está aqui. As escritas é só clicar aqui, ok? E ele tem aqui, tá? Primeira semana, segunda semana, terceira semana. Então, eu quero da primeira semana. Beleza, tá? Lembrando, irmãos, que esta é uma semana inteira. Então, o aluno tem que estar aqui pelo menos 4 vezes. Ele faz a aula que ele precisa. Quero recuperar do dia da terça, dia 18 de fevereiro. Ele clicou aqui e vai para frente, né? Primeiro ele preenche tudo aqui, tá bom? Vocês vão ver que aqui está aparecendo o meu e-mail, tá? Mas é normal. Vai trocar o e-mail aqui, tá? Você clica aqui, se aparecer, normalmente não vai aparecer. O meu e-mail vai aparecer o e-mail dele se ele tiver logado no Gmail. Se não, se aparecer o e-mail de alguém, é só vir aqui e ele colocar outra conta e colocar a conta dele
e vai para o e-mail dele, tá? E para o e-mail do professor, tá bom? Então, ele tem que entrar nesse link aqui como 4 vezes, tá? Se ele for recuperar uma semana inteira. Se ele for recuperar só o dia 18, só entra uma vez, tranquilo. Entra aqui, depois entra de novo e vai fazendo as aulas. Pergunta sobre recuperação, não sobre o site, que a gente ainda vai falar mais sobre o site. Eu tenho. Vamos lá. Irmão, essa última opção aqui, que o senhor mostrou agora, vai para o e-mail do professor também? Sim, sim, vai para o e-mail do professor. Ela tem que ir para o e-mail do professor, ó. Nome do professor, nome do aluno. Tá aqui, ó. Atenção, o e-mail acima deve ser o do professor. Aqui se coloca o e-mail do professor, ó. Ok? Entendi. Igual os outros, né? É, Olha, igual você os não outros. É você quem recebe, tá bom? Agora, lembra, isso aqui tem muita coisa. Isso aqui é para quem tem recuperações de anos anteriores. Vocês viram que eu coloquei lá hoje os formandos. Seria bom, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Também é uma planilha em construção que muitos mudam, tá? De ala para ala, de tudo mais. tá. Mas Não existe uma maneira de fazer a recuperação manual? não tem como fazer, irmã, porque no próprio manual não tem perguntas. Então, tá, Negócio de recuperação. a gente estabeleceu assim, porque assim é seguro. É seguro que você recebe e você somente me passa. Eu não preciso nada disso aqui, mano. Nada. Isso aqui é entre o professor e o aluno. Então, o aluno passou para você, beleza. Ele devia 10 aulas, recupera as 10 aulas, passa para você e você só me passa. Ó, o aluno tal recuperou 10 aulas do livro de Mórmon do segundo semestre. Beleza, eu vou lá e altero. Só que para mim não está sendo seguro, irmão, porque é minha palavra contra deles. Porque eu digo, olha, não chegou no meu e-mail. E eu digo sempre no WhatsApp, dizendo, olha, fez recuperação? Por favor, me avisa que eu já entro no meu e-mail para ver se chegou. Eu falo para ele. Tá? E eu tô com Mas duas assim, coisas. irmã, se você tiver esse problema, fique tranquilo, porque eu também recebo, independente, vamos supor que você não recebeu, que ele colocou o e-mail errado. Eu sempre vou receber a cópia. Eu fiz colocado linkado ao meu e-mail. Então, eu vou receber uma cópia. Independente, se ele enviou, eu vou receber. Não tem como, porque se ele enviou, ok? Se ele fez e não enviar, eu não recebo nada. Ele fez, enviou, colocou seu e-mail errado. Eu recebo, você não recebe. Aí, Mas isso aí se ele disser que fez e a irmã não está achando, tá bom, eu vou lá e procuro e vou ver se tem alguma coisa no nome dele. é a partir desse ano, não? Ou ano passado também? Não, só a partir de agora. Só a partir de agora que a gente construiu esse site, né? E construiu esse site já pensando nisso, para fazer um e-mail só para receber essas coisas, só para não ter problema. Aí eu faço 9 do aluno e aí tu verifica, aí. Bom, a irmã vai receber. Se a irmã receber, tá tudo ok. Só se a irmã não receber é que a irmã fala para mim, porque eu não vou ficar. A ideia é assim, eu não vou ficar entrando todo dia lá para ver se eu recebi alguma coisa, porque a ideia é o professor receber. Caso o aluno diga que mandou e você não recebeu, aí a irmã só me fala que eu vou lá e procuro. Olha, de tal aluno, tá bom, a gente vai lá e procura. Assim, irmãos, o que eu digo é o seguinte. Desculpa falar, ou o jovem está mentindo, ou ele se enganou, tá bom? Ou ele esqueceu de enviar, porque não tem erro, irmãos. Tecnologia não tem erro, tá? Me desculpem, a gente que erra, né? E faz o negócio errado e tal, e a gente pensa, mas assim, os comandos são todos corretos, não tem como dar errado. Se você fizer um documento, para quem entende um pouco de tecnologia, é um documento Google Docs. É muito simples o documento. É enviando de e-mail para e-mail, ele envia automaticamente, tá? Assim, só mandar um.
Manda um com o seu coisa. Eu posso fazer aqui e mandar, você pode fazer, olha, querem fazer um teste antes? Coloca o seu e-mail, responde tudo sim, 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 e envia para mim. Você vai ver e fala, e aí, irmão, recebeu? Eu vou falar, recebi. Pronto. Bem simples. Não tem como, se o e-mail tiver certo, não tem como dar errado. Ok? O meu caso, assim, eles não estão fazendo mesmo. Ah, não, não. O caso é que eles não fazem. Eles não fazem. Estou falando com eles, falo com as mães, falei com todas as mães, falei de novo, estão me enrolando. Não, não, mas tranquilo, tranquilo, tá bom? É, A gente indica o caminho e o arbítrio é do pessoal aí. Segue em frente, ok? Então, o site tem mais algumas coisas interessantes, tá? Que podem ser úteis. A gente está tentando reunir tudo num lugar só, para ficar mais fácil para você também, tá bom? Aqui tem o calendário 2025 também, caso você perca, tem o primeiro e segundo semestre, tá? Tem coisas do YouTube, ó, que vai direto para o canal de recuperação do YouTube. Aqui tem as legendas dos vídeos também, que estão no manual. A gente tem enviado todo mês, tá certo? Mas aqui tem as legendas também de fevereiro, de março e de abril, tá bom? Vai conter eventos e outras coisas assim. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem é o seguinte: eu não vou escolher aqui professor, mas se você quiser que alguma outra coisa entre no site para ficar mais fácil para você, é só você passar para nós. Tem que ver se o site é funcional. Ah, olha, isso aqui não tem utilidade nenhuma, irmão Léo. Excelente. Por quê? É vocês quem vão usar, não sou eu que vou usar. Então, ele é um site em construção. Tudo que está nele funciona. E a gente só vai colocar mais coisas de acordo com aquilo que a gente acha necessário ou que vocês nos indiquem. Se você falar assim, olha, irmão Leonel, seria bom ter isso. Excelente, a gente vai colocar na hora lá. Na mesma hora. Um dia, 2 dias depois vai estar lá. Ok? Olha, isso aqui não tem utilidade. Ok, se não tem utilidade, não tem para que estar lá. Tá? Então, é um lugar para reunir todas as coisas, porque a gente tem diversas coisas, né? Tem que pegar a frequência aqui, tem que pegar o Canvas lá, tem que pegar calendário aqui, tem que colocar. Então, tem muita coisa, né? Então, a gente está concentrando num lugar só, porque você clicou aqui, ele vai te levar para onde é que você quer, né? Ele vai levar para aquele outro site, tá bom? Mas tem aí, comecem a utilizar, comecem a ver, a gente vai passar o link, né? Comecem a dar uma olhada e podem nos dar sugestões. Estamos muito abertos, irmãos. Tem uma coisa aqui que tem abertura para tudo, tá? Sou 100% aberto para esse tipo de coisa, ainda mais porque eu mesmo não uso. Eu uso todo dia, né? Mas eu sei onde é que está tudo. Mas é para vocês, para que você possa facilitar a sua vida, ok? No meio de esposo, no meio de almoço, no meio de crianças, no meio do seu trabalho, no meio de um monte de coisa e ainda sendo um professor de seminário. Então, vocês têm muita coisa para fazer. Se a gente conseguir simplificar isso, pode ajudar muito vocês, ok? Então, deem uma olhada e qualquer coisa é só falar que a gente amplia isso aí. Bom, vamos agora. A gente vai falar um pouquinho agora. Deixa eu compartilhar, tá com o som aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre o álbum de figurinhas, tá certo? Vou passar um pequeno vídeo aqui do álbum e qualquer coisa no final a gente vai falar. Estamos contratando pessoas que nasceram entre 1950 e 2000 que possam trabalhar. Vamos lá. Caros professores, muito bom dia. É um prazer poder falar com vocês. Vamos falar um pouquinho a respeito da campanha deste ano dos álbuns de figurinha. O programa tem o objetivo de incentivar toda a juventude a ter frequência, avaliação, leitura, fazer ordenanças por seus ancestrais no templo, tá? E convidar novos alunos para estarem conosco, além da leitura completa do livro de doutrina e convênios. Os álbuns eles foram entregues para os membros do Sumo Conselho, né, para o Conselheiro Destaca, nesta formatura que nós tivemos nesta semana do Instituto, aqui no Instituto Portão. Então, dentro de 1 ou 2 semanas, eu acredito que vocês devem estar recebendo este álbum, se não,
se não receberam. Aqueles que são aqueles de Curitiba. Aqueles que estão fora de Curitiba devem receber também nas próximas semanas. Junto com o álbum foi enviado essas instruções que são as mesmas que eu vou passar aqui para vocês. Então, cada aluno deve receber um álbum e ele deve colocar o seu nome. O aluno só recebe o álbum. As figurinhas ficam com você e nós já vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. Dentro do álbum tem todas as etapas do lado esquerdo do primeiro semestre e do lado direito do segundo semestre. Se o aluno ele vai completando a frequência de 75%, ele vai recebendo uma figurinha a cada mês, tá bom? Completou a designação de março, é claro que o seminário começou em fevereiro, mas a gente começa a campanha agora em março, ok? Então ele recebe todas as de frequência e recebe um selo adicional também, por ter completado os 4 meses de frequência. Então, só uma instrução. Caso o aluno aqui no mês de abril fique com 50%, ele não recebe. Você dá para os outros e ele não recebe. Mas vamos supor que ele recupere. Recuperou depois? Tranquilo, aí você vai lá e dá para ele, tá bom? Então, a ideia é que ele tenha os 75% em cada um dos meses. E se ele completou, ele recebe mais esta figurinha aqui, tá bom? Mas caso ele recupere, você pode dar para ele sem nenhum estresse. E assim também com relação às designações de leitura. Então, com relação às designações de leitura, a mesma coisa, tá? Nós colocamos uma outra leitura aqui, que é Doutrina e Convênio 76, porque é um capítulo que nós não vamos estudar no seminário. É uma pena, mas não vai pegar o nosso tempo de férias. Então, o aluno completou aqui, você só incentiva ele a estudar, e aí sim ele vai receber os 4 aqui, recebe mais uma figurinha. Mas incentivem seus alunos a estudarem também Doutrina e Convênios 76. Ele completou as 4, ele recebe um selo adicional de leitura das 4. Ele fez pelo menos uma das avaliações, ele recebe o selo da avaliação. Aqui em cima é o selo especial dele ter compartilhado o evangelho, mas eu gostaria de ampliar também, ele está trazendo alguém para a igreja, resgatado, ele também recebe este selo. Ele fez uma ordenança, pelo menos uma ordenança, por seus familiares antepassados que já deixaram esta vida, também ele recebe um selo. E assim também todo o segundo semestre. Tá, então, só parafraseando aqui, vamos supor que você tem um aluno que ele comece a estudar, tá? E que ele começou em fevereiro, mas ele já não está mais indo. Março não vai, abril não vai, e um aluno seu ajuda ele a retornar, ok? Então, eu daria para ele sem nenhum problema, ok? Porque ele já parou, o aluno foi lá, trabalhou com ele e ajudou ele a retornar. Então, ele recebe um selo no primeiro semestre, assim também no segundo semestre, se ele trabalhar também no segundo semestre. Então, esses selos aqui de cima, vocês só dão para o aluno se ele trabalhar ou com seminário missionário, tá bom? Ou com resgate de alguém, tá? Ou com algum aluno não matriculado. A mesma coisa com redimir os mortos. Ele tem que estar trabalhando na própria história dele. Se foi o pai que imprimiu o nome para ele ir lá fazer, isso não vale, tá? Mas é pergunta para ele, né? Se foi o pai e ele mentiu, tá tudo bem. É mentira dele, fica tranquilo, vamos em frente, não se preocupe com isso, tá? Só você explica direito, ó. É você quem tem que estar trabalhando na história da família e tem que ser um nome que você procurou e um nome que você imprimiu. Talvez foi o pai dele quem imprimiu, não tem problema nenhum. Se caso ele tenha procurado, e a impressora está no trabalho do pai dele, está em outra casa, está no CHF, ele foi lá e imprimiu, mas é trabalho que ele está fazendo, tanto no primeiro quanto no segundo semestre. Da parte de Irmão trás, Leonel, caso ele. Vamos lá. uma pergunta sobre redimir os mortos. Eu estava contando que a gente fez uma caravana com jovens de batistério, e daí eu contei eles imprimindo os nomes, né,
dos parentes, né, para fazer o batismo, eu contei como se ele estivesse cumprindo esse requisito. Pode ser? Não, se a irmã já deu, não tem nenhum problema, tá? No segundo semestre, porque aí você já deu, fica tranquilo, se a gente fez diferente, não tem problema. Aí você dá a instrução, pessoal, olha, vocês têm que estar trabalhando por um parente seu, não é o nome do templo, não é alguém que eu vou lá, porque você sabe que tem essa ordenança, né? Não, não, não. É que eles imprimem da árvore Ah, deles. não, tranquilo, então tá feito. Eles levam o nome da árvore deles, não pega do templo. Não, não, então tá correto, é isso mesmo. Ah, tá. Tá Tá bom, bom? então. É isso mesmo. Não pode ser do templo, né? Eu chego lá e que dá, né? Essa opção é fácil, é só me dá um nome. Ele clica e pronto, e dá o nome lá do templo. Não, não. Beleza? Aqui a gente incentiva eles imprimirem, entrar lá com o login, né, da conta SUD, imprimido da própria árvore para levar para o templo. Excelente, obrigado, é isso mesmo. Tá bom, então. Bom, Obrigada. leia, e nós precisamos incentivar ele a ler Doutrina e Convênios inteiro. Ele recebe esse selo especial por ter lido Doutrina e Convênios inteiro. O último selo é por ele ter cumprido a designação de decorar as 24 palavras-chave juntamente com as referências, ok? O álbum fica, o selo, a cartela de selo deve ficar com você, com o nome do aluno aqui em cima, e você vai dando para ele conforme ele vai cumprindo as etapas. Esperamos que este programa. Então, irmãos, não sei se tem alguma pergunta mais referente a isso, mas somos muito gratos por tudo que vocês têm feito. Alguns professores não focam um pouquinho nisso aí. Eu gostaria de dar um pouco de entusiasmo para você. Isso vai ajudar eles a cumprir com a meta, não com uma meta, né, mas de mudarem seu coração aos seus ancestrais, né, aos seus antecedentes, né? E eles podem fazer isso. Tá bom? A outra coisa vai ajudar eles a cumprir os 75% de frequência, ou a avaliação, ou a leitura. Queremos que todos eles recebam o que está lá por trás também, o selo especial da leitura total do livro de Doutrina e Convênios. Então, não só incentivem a leitura daqueles, sei lá, 9 capítulos, né? Uma coisa muito pouca, mas a leitura total de Doutrina e Convênios. Lembrando, irmãos, que a leitura das Escrituras junto com a família no Vem e Segue-me também vale, ok? Também vale tanto para o sistema WISE quanto para receber a figurinha, ok? Queremos que todos recebam todas as coisas, e queremos um entusiasmo seu nisso, né? Lembrando que o álbum tem que ficar com eles, tá? Se você quiser deixar lá guardado, tudo bem, não tem nenhum problema. Mas o álbum é deles, com o nome deles, a figurinha fica retida com você, para que você possa ir dando. Então, lembrar os alunos, de vez em quando, sobre isso seria muito importante, para que eles vão cumprindo os requisitos. Mais alguma pergunta com relação ao álbum? Ok, se não tem, vamos em frente, tá? Então, só relembrando, irmãos, sobre as matrículas, tá? É, foi uma vez, nós matriculamos, não sei se você tem alguma matrícula de alguém que já foi uma vez e não está em sua sala de aula, então você pode enviar, e incentivando também o seminário missionário. Nós já vamos falar um pouquinho mais a respeito do seminário missionário, porque agora a gente vai falar um pouquinho a respeito das presidências de classe, que vai ser o nosso último tópico agora, ok? Então, vamos começar falando sobre as presidências de classe, mas eu gostaria de utilizar uma escritura. É uma escritura bem conhecida. Deixa eu tirar primeiro este vídeo daqui, ok? Então, vamos abrir aqui em primeiro no F17, e eu gostaria que alguém pudesse ler para nós o versículo 20 e 21, de terceiro NEF 17. Essa é a resposta de Elamã, não, de Lamã e Lemuel, ok? De Lamã e Lemuel, ok? Então, nós temos umas circunstâncias que está acontecendo, e você vê Lamã e Lemuel
falando a respeito dessa circunstância. Quem pode ler para nós o versículo 20 e 21? Eu posso ler? Vai lá, irmão Antônio. Opa, é o irmão Jean, por favor. É isso. E tu és como nosso pai, que é levado pelas tolas fantasias de seu coração. Sim, ele tirou-nos da terra de Jerusalém, e temos vagado no deserto por todos esses anos. E nossas mulheres têm trabalhado, ainda que grávidas, e tiveram os filhos no deserto, e suportaram todas as coisas, exceto a morte. E teria sido melhor que tivessem morrido antes de deixar Jerusalém do que suportar todas essas aflições. Eis que temos padecido durante todos estes anos no deserto, quando poderíamos ter usufruído nossos bens e a terra de nossa herança. Sim, Então, poderíamos ter sido felizes. ok, então nós temos que, obrigado, irmão Jean, eu já vou pedir para você ler o outro também, tá? Então nós temos ele aqui, Nefe começando a construir o navio, e essa é a visão que Lamã e Lemuel têm daqueles 8 anos, ok? Daqueles 8 anos no deserto, olha só a visão que eles têm, ó. Nossas mulheres estão grávidas, elas tiveram filhos no deserto, suportaram todas as coisas, exceto a morte, o resto tudo elas padeceram. Elas suportaram um monte de coisa, ok? E bom, nós podíamos estar mesmo em Jerusalém. A gente ia ser feliz lá, porque a gente tem muito dinheiro lá e todo mundo. Ok? Então, essa era a perspectiva dele. Vejam só a perspectiva agora, do mesmo tempo, do mesmo período, agora a perspectiva de Nefe. Lê para nós, então, agora o versículo 2 e 3, irmão Jean. E tão grandes foram as bênçãos do Senhor que, enquanto vivemos de carne crua no deserto, nossas mulheres tiveram bastante leite para seus filhos, e eram fortes, sim, tanto quanto os homens, e começaram a suportar as viagens sem murmurar. E assim vemos que os mandamentos de Deus devem ser cumpridos. E se os filhos dos homens guardam os mandamentos de Deus, ele alimenta-os e fortalece-os e dá-lhes meios pelos quais poderão cumprir as coisas que lhe ordenou. Portanto, ele nos deu os meios de sobrevivermos enquanto permanecemos no deserto. Então, irmão Jean, pode nos ajudar aqui? Que diferença você vê do mesmo tempo com relação a esses três personagens? Vamos colocar Lamã e Lemuel, com os versículos de baixo, e agora Nefe, falando a respeito do mesmo período de tempo, das mesmas situações, do mesmo deserto, de tudo igual. Nefe reconheceu a mão do Senhor em tudo que eles fizeram. E vendo que por eles terem, as mulheres terem suportado tudo aquilo, foi graças ao Senhor ter abençoado eles, por eles terem cumprido os mandamentos. Então, pensem só, Lamã e Lemuel, nossas mulheres quase morreram. Olha a perspectiva de Nefe. Nossas mulheres eram fortes, nossas mulheres tinham muito leite, ok? Nossos filhos eram fortes, tanto quanto os homens, eles eram fortes tanto quanto os homens. Pensa só o quanto Deus abençoou aquelas crianças. Eles suportavam todas as viagens sem murmurar. Lamã e Lemuel só murmuravam. Então, pensem nessa situação. A mesma situação nós temos hoje. Todos nós vivemos sob a mesma condição, sob o mesmo governo, sobre as mesmas coisas. Mas é a nossa visão a respeito da coisa que pode mudar tudo. Minha visão é a visão de Lamã e Lemuel, ok? Ou minha visão é a visão de Nefe. É bem difícil ter a visão de Nefe, né? Quando as coisas estão ruins, porque, olha, ninguém quer ir no deserto. Pensa só, ninguém quer ser milionário, como era Leí, deixar tudo e ir para o deserto sem nada. Ninguém quer passar 8 anos no deserto sendo privado de todas as coisas que poderia ter aqui na cidade, né? A gente tem carro, vai deixar o carro, a gente tem avião, vai deixar o avião, a gente tem tudo e vai deixar tudo. E vai andar de camelo, ok? Talvez vai passar fome, talvez vai passar isso e aquilo. A perspectiva é bem diferente de um e de outro, ok? Então, eu gostaria de falar a mesma coisa com relação às presidências de classe, com relação a muitas coisas que nós enfrentamos, irmãos. Todos nós enfrentamos muitos desafios, mas muito depende da nossa perspectiva.
Se nós temos a perspectiva de Nefe, nós vamos falar diferente a respeito daquele período de tempo. Se a nossa perspectiva é igual de Lamã e Lemuel, a gente vai falar totalmente diferente da perspectiva de Nefe. Com relação a alguns professores, algumas vezes me dizem o seguinte: mas a geração, e vocês já escutaram isso, a nossa geração é muito fraca, os jovens são isso, os jovens são aquilo, os jovens não aguentam aquilo que aguentavam no passado, ok? Então, pensem nessa perspectiva, e agora eu gostaria de dar uma perspectiva totalmente diferente. Todos vocês devem ter assistido à conferência geral. Na conferência geral, olha só, isso aqui foi tirado da conferência geral, ok? Vamos pegar. Vocês devem estar vendo um infógrafo aqui, tá bem pequenininho, mas a gente já vai aumentar ele, tá? Opa, perdão, vamos tirar daqui, vamos abrir de novo. Ok. Vamos aumentar um pouquinho aqui e baixar. Isso aqui foi feito de acordo com o discurso do Elder Husband, tá? O Elder Husband deu aquele discurso maravilhoso que ele falou de muito progresso na igreja, tá? Essa primeira coisa aqui é a declaração que ele disse, que o presidente Nelson, ele deu em 2024. Obter educação não é apenas um privilégio, é uma responsabilidade religiosa. Depois ele começa falando a respeito dos resultados, tanto de seminário, quanto de missionários, quanto de ordenanças. Vocês se lembram disso? Eu espero que sim, né? Olhem só, 8 dos 20 institutos com maior número de matrículas são fora dos Estados Unidos, com sedes no Brasil, México, Nigéria, Peru e Filipinas. Então, dos 20 institutos maiores do mundo, os 8 maiores são fora dos Estados Unidos. Olhem só essa outra coisa maravilhosa aqui. Isso ele falou também na conferência geral. No ano de 2022, nós tínhamos 773 mil jovens frequentando o Seminário Instituto. No 2022, perdão, 2023, 765 mil, 2024, 812 mil. Um crescimento de 125 mil alunos em 2 anos. Tá? Pensem nessas outras porcentagens aqui também, ó. Os jovens que participam do seminário têm 4 vezes mais chances de ficarem firmes na igreja. Nós tivemos um crescimento maior que qualquer outro ano, com quase 60% dos jovens que se matriculam em nossas classes de seminário instituto, eles terminam com crédito. Olha só o seminário missionário aqui. O seminário missionário, que foi uma iniciativa que começou no Brasil há 4 anos atrás, ou há 5 anos atrás. Olhem só, ela virou uma iniciativa global, tá? É do mundo inteiro agora. Nós tivemos 55 mil amigos da igreja que se matricularam em nossas aulas de seminário, sendo 27 mil do instituto, não membros matriculados, e 29 mil do seminário. O presidente Nelson disse aos jovens adultos que a participação no Instituto ajudaria a se tornar mais pacificadores, sentir mais alegria e a concentrar-se nas respostas, nas perguntas mais difíceis da vida. Estão conseguindo ver? Algumas vezes a gente fala, não, a juventude está caindo, né? A juventude está subindo. Ok? Vamos ver uma outra coisa bem diferente que a gente viu nessa conferência geral. Meu intuito é produzir fé por meio disso aqui que nós estamos conversando, né? Pensem só nesse início do discurso do presidente Nelson. Esse foi o discurso do presidente Nelson na conferência. Deixa eu ver se eu compartilhei o áudio. Compartilhar, cadê? Ok, tá lá o áudio, vamos aqui. Então, vejam só esse discurso. Deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui. Ok?
Discurso aqui do presidente Nelson. Vivemos em uma época de grande avanço em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Estou repleto de alegria ao ver tantas áreas progredirem. Sinto-me especialmente inspirado por nossos jovens. Eles estão servindo em grande número. Estão buscando seus antepassados e realizando as ordenanças no templo. Nossos rapazes e moças estão enviando seus papéis para o serviço missionário em números recordes. A nova geração está se erguendo como vigorosos seguidores de Jesus Cristo. Pensem nisso, a nova geração está se erguendo como vigorosos seguidores do Salvador Jesus Cristo. É isso que o Senhor vê. E pensem só, se eu como professor estou vendo uma coisa diferente, eu gostaria que você trocasse a sua lente, ok? Não estou falando o nome de ninguém aqui, tá tudo tranquilo, tá bom, irmãos? Assim, só estou dizendo, é porque alguns de nós ouvimos uma narrativa. Ah, não, os jovens estão mais fracos. E a gente começa a acreditar nisso. Talvez nós precisamos de mais fé. Os jovens estão mais fortes. Podem ter certeza disso. Os profetas estão falando e os números dizem isso também a respeito da nova geração. Nunca nós tivemos tantos batismos na igreja, nunca nós tivemos tantos jovens frequentando o seminário, nunca nós tivemos tantos jovens terminando com crédito o seminário, nunca nós tivemos mais jovens servindo missão, nunca nós tivemos mais jovens participando do batistério. É tão difícil marcar um batistério para jovens. Vai lá, fala com o seu bispo a respeito. Olha, vamos marcar um batistério. É muito difícil, não tem vaga. É muito difícil para você conseguir marcar. Tá? A gente nunca via jovem antes de ir para a missão servindo no templo. Os jovens estão servindo no templo como oficiantes antes de ir para o campo missionário. Então, existe um grande crescimento na igreja. As muitas construções de templo, tudo isso indica que Cristo está voltando, tudo isso indica que o Senhor está preparando a terra. E a grande coisa que eu gostaria de conversar com vocês é: não caiam nessa narrativa, tá? O diabo cria essa narrativa, outras pessoas criam essa narrativa. Tem pessoas se afastando da igreja? Tem, sempre teve. Ok? Desde o início da história da igreja, né? A gente teve Adão e Eva. A gente já teve um filho que já saiu da igreja, né? Caim já saiu da igreja, já começou a cometer um monte de pecado, já assassinou seu irmão, e etc. Então, desde a primeira família da Terra, a gente teve pessoas que saíram da igreja, tá? Isso vai ser normal, tá? A gente não pode cair na narrativa que tudo tá ruim, tá? Que a igreja que os jovens são fracos. Vamos colocar um outro vídeo muito interessante. Vocês vão adorar esse vídeo e ele vai falar sobre isso. O elder de Todd Christofferson vai falar para isso. Voltar-se para a igreja é o nome do vídeo. Essa franquia da Havana pode ser sua. Com um investimento inicial de 350 mil, você pode... In Gen Z and some of the other age groups, there is a declining interest, generally speaking, in organized religion. But in the church and in the church educational system, we're seeing the opposite. The trends are all upward. People will hear a story about someone who's stopped going to church or is losing their faith, and then they'll hear this national data around Gen Z and they'll think, oh, everyone's leaving the church. But I think a narrative develops. Yeah, it does. Everybody's leaving. In fact, young people are flocking to their faith in our church at record levels. This year, we had the highest number of Institute students and the highest percentage ever in the history of the church. Even as Institute's growing, our campuses are growing. This fall, every single church university was up at record enrollment rates. BYU Idaho had the largest enrolled class ever in its history. So something is definitely happening in the hearts and minds of these young people. We take too much credit for ourselves. Sometimes I think the Lord is working, the Spirit is working in this generation, and they feel it. For example, what did I hear the other day? Half the workers in the Rexburg, Idaho temple are students at BYU Idaho. And that's, I mean,
one indicator that shows you what's happening in their spiritual lives. But in the end, I believe they're turning to the Lord. Their faith is growing. They respond to the Spirit and to spiritual promptings. And it's a generation, I think, that's more and more attuned to the holy in life. It wouldn't be accurate to say, even though the numbers are up and the enrollment's growing, that there aren't young adults and youth who struggle and who have faith questions. But what's amazing is how many find their way back to realize it is the church and a testimony on the church that they can anchor on. And, President Nelson said, the truth is it's much harder to find happiness where it doesn't exist. But when you yoke yourself to Jesus Christ, He and He alone does have the power to bring you to the joy you need in your life. Try the path the Lord has outlined, and you'll find in due course that it works, that it really is the source of happiness. Bom, por que eu passei tudo isso, né? Qual que é a minha ideia? Tá? Ao falar sobre as presidências de classe, vocês já receberam o infógrafo, a gente vai mandar de novo para vocês, e eu gostaria de tratar com relação a isso algumas coisas bem simples, né? E desafiar cada um de nós a ter uma presidência de classe. Nós precisamos delas, vocês têm muita coisa para fazer. Tá? E tem diversas funções. Nós vamos mandar treinamento no Canvas para vocês verem, tá? Sobre as presidências de classe, tá? Mas vocês já sabem sobre isso. Mas vamos pegar classes grandes. Nós temos a classe aqui da irmã Mônica, é uma classe grande, né? E outras classes grandes. A gente pode chamar diversas pessoas para trabalhar, tá? Alguém responsável pelos recém-conversos, alguém responsável, um dos alunos responsável por aqueles que estão matriculados e começam a faltar, ok? Alguém responsável por aqueles que são ativos e não estão frequentando o seminário. Algum responsável pelo seminário missionário, ok? Esse responsável pelo seminário missionário, pensa só, ele pode se aproximar dos missionários, pode falar, Elder, olha, se você estiver ensinando um jovem de 13 a 18 anos, fala comigo, traz para a sala, eu quero conhecer ele, ok? Levar-o direto para o seminário. Então, alguém responsável pelas mídias sociais da sua classe, alguém responsável pelas atividades de sua classe. Então, podemos ter diversos jovens envolvidos na presidência de classe. Excelente, tá? Então, só parafraseando sobre, mas eu já passei o nome para os bispos e o bispo ainda não disse nada. Não precisa passar o nome para o bispo, tá? Chega para o bispo, não passa, fala assim, bispo, eu escolhi fulano, para fazerem parte da presidência de classe. Posso chamar? O bispo tem que conhecer os jovens, tá bom? Fala, olha, eu preciso chamar numa semana, bispo. Tá? É você quem chama os jovens. Só precisa de um ok do bispo, né? O bispo só pode dizer não se o jovem estiver indigno com relação a alguma coisa, né? Mas na maioria dos casos, os jovens não têm problema com dignidade. Você escolheu, e aí você faz o chamado. Existem duas maneiras de fazer o chamado. Encontra ele lá no corredor e fala, olha, te chamei para participar da presidência de classe. Essa é uma maneira. Eu acho que é muito pouco eficiente. Existe uma outra maneira que você, depois da aula, pode sentar com ele e falar assim, olha, João, eu tive pensando sobre uma pessoa para ajudar os recém-conversos. E depois de orar, eu senti que deveria ser você. Ok? Então, gostaria de chamar para fazer parte do conselho da sala, tá? Da presidência de classe, e poder nos ajudar com relação a isso. Eu sei que eu posso contar contigo. Aí o cara vai dizer sim, beleza. E você chama todos. E depois de você chamar, você fala, olha, semana que vem nós vamos nos reunir e ver o que cada um de nós pode fazer. E aí você explica a função de cada um deles que você chamou, para que eles possam te ajudar. Lembrando, eles participam de um conselho e também são responsáveis pelos recém-conversos. Eles participam do conselho da sala e também são responsáveis por aqueles que começam a faltar ou sobre aqueles que são ativos e não estão matriculados e as muitas funções
que você deu. Além de tratar de nomes específicos, irmãos, porque pensa só, o ideal seria acontecer toda semana uma reunião com a presidência de classe, no máximo a cada 2 semanas. Vamos supor que ela aconteça toda semana. Nós temos 3.000 classes de instituto no Brasil. Pensem nisso. 3.000 classes reunidas tratando de um nome específico. 3.000 nomes. O Leonel se batizou e ainda não veio para o seminário. O que nós podemos fazer essa semana para ajudar o Leonel a estar no seminário? Uma reunião de 20 minutos, não precisa ser durante a semana, pode ser pelo Zoom, pode ser no sábado, pode ser no domingo, não tem nenhum problema, tá? Talvez é melhor até ser no domingo, tá? O que nós não queremos, irmãos, é que a reunião seja de 40 minutos, de 50 minutos, 1 hora, não. Uma reunião de 20 minutinhos, tratando de um nome específico ou de um desafio, tá? É um nome, é um desafio. Qual é o desafio? A gente está com muita bagunça na sala de aula. Não tente resolver esse problema sozinho. Chame a presidência. Você já tem as reuniões marcadas, chame a presidência e converse. Nós estamos tendo muita bagunça na sala de aula. Jovem saindo, jovem entrando. O que nós podemos tomar a decisão aqui em conselho? Quais são suas ideias? E pronto. E vamos supor que você marcou a reunião e seria 20 minutinhos essa reunião. E vocês não chegaram a uma conclusão que vocês vão fazer. Não tem problema. Termina a reunião e vai para a semana que vem de novo, com o mesmo problema, tá? A gente não quer reuniões muito grandes, se estendendo demais, porque senão o jovem cansa, você cansa também, você tem um monte de coisa para fazer. E reuniões objetivas, claras, rápidas, que possam abençoar a juventude. Minha pergunta é: alguma pergunta sobre reuniões e presidência de classe? Se não tem, não tem problema. Vamos passar alguns treinamentos. Sábado eu vou passar alguns, depois que eu terminar esses treinamentos com os professores, eu vou passar alguns treinamentos no grupo, tá bom? Para que você possa estudar um pouquinho e ver mais sobre isso. Caso você não tenha uma presidência, incentivamos você a ter uma presidência, para que a gente possa continuar aumentando o número de jovens, ok? Então, vocês viram que cada ano a gente está batendo recorde, né? E essa é a ideia. A ideia não é bater recorde, né? Como é do de Todd Christofferson falou, é o Senhor trabalhando por meio de nós. Algumas vezes nós queremos ter o crédito, né? Nós não temos crédito nenhum. O Senhor faz sua obra, e com certeza Ele nos utiliza, mas com certeza o crédito é do Senhor, né? É mais pessoas que podem ser salvas, é um jovem voltando, é um se batizando, é um casando, e seguimos em frente, abençoando a vida dessa juventude. Uma presidência de classe organizada e atuante faz uma grande diferença. Vai abençoar a sua vida e vai abençoar a vida de todos aqueles na classe, tá bom? Não caiam nessa narrativa de que não funciona. Não cai. Essa é uma narrativa, ok? A verdade é que o Senhor confia nos jovens. Ele confiou a restauração do evangelho para um jovem de 14 anos. Pensa só nos missionários que nós pensamos que são imaturos, né? Ah, não, aquele jovem é muito imaturo e vai para a missão. Depois que ele recebe a imposição das mãos e é designado como missionário, ele vira um homem, uma mulher, uma testemunha de Cristo, um pregador do Evangelho autorizado por Salvador Jesus Cristo. Talvez um minuto antes ele era um menino, depois ele se torna um grande discípulo do Salvador de Cristo, defensor da verdade. O CTM muda a vida dele, ele muda e só precisa de mais responsabilidade. Que Deus possa nos abençoar ao dar responsabilidades para os nossos jovens e assim possamos ajudar mais jovens, ok? Podemos ter jovens responsáveis por aqueles que precisam de recuperação para a formatura. Chama um jovem para ser responsável por isso, ok? Fala assim, olha, fulano deve tanto, outro fulano deve tanto. Eu gostaria que você acompanhasse, depois fosse me reportando. Chama ele, dá responsabilidade para essa meninada aí, ok? Perguntas, alguma coisa mais que possa ser útil? Não tem? Então, era essa nossa reunião.
Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado por tudo que vocês fazem. Nós temos um carinho especial por vocês e temos muito respeito por tudo aquilo que você faz, ok? Recebam nossa gratidão de coração. Deus ama você, Deus presta atenção no que você faz e Ele é muito grato por você cuidar dos filhos dele a cada dia, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Você é talvez uma das pessoas que faz mais pelo reino dentro da sua ala, né? Trabalha talvez mais até que o seu bispo. E Deus tem muita gratidão por isso, você preparando a futura geração para serem pais, líderes e para terem famílias felizes. Chamados são importantes, são, mas a coisa mais importante é ele ser unido à sua esposa, ser feliz com a escolha que ele fez e trabalhar em cima disso, com uma posteridade eterna. Todos nós vamos ter, se permanecermos fiéis, isso é o que nos espera para todos nós, para os profetas, para aqueles que são 70, presidente estaca, bispo, é toda a mesma bênção, independente do chamado que você tem, a bênção é igual para todos, fidelidade, qualificação para o reino. E é isso que nós queremos ajudar nossos alunos a permanecerem fiéis até o último dia. Sei que Deus vive, sei que essa é a sua igreja. Muito obrigado por tudo que vocês fazem. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Obrigado pelo treinamento, irmão. Obrigado.